Antes de você tirar qualquer conclusão, antes de formar sua opinião definitiva, pare por alguns minutos e acompanhe atentamente o que está prestes a ser revelado aqui. O que você vai ouvir neste vídeo não é apenas mais uma notícia política. É um recorte sensível, tenso e decisivo de um momento que mistura poder, saúde, justiça e bastidores que raramente chegam ao público de forma clara. Estamos falando de declarações feitas em um dos períodos mais delicados do cenário político atual, envolvendo decisões que afetam não só figuras públicas, mas o rumo do debate nacional. Uma entrevista que expõe sentimentos, estratégias, conflitos institucionais e um anúncio que chamou a atenção de todo o país. A existência de uma carta escrita antes de uma cirurgia. O que essa carta diz? Por que ela foi escrita agora? O que está em jogo por trás desse gesto? Assista com atenção, porque cada detalhe importa. Aqui você vai entender o contexto completo, sem cortes apressados, sem simplificações fáceis. Fique até o final, porque as informações se conectam, os fatos se encadeiam e o desfecho dessa história pode dizer muito sobre o momento que o Brasil atravessa agora. O clima político do Brasil ganhou novos contornos nas horas que antecedem o Natal, após a entrevista concedida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília. O cenário é delicado, carregado de simbolismo e tensão institucional. O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado e prestes a passar por mais um procedimento cirúrgico, tornou-se novamente o centro do debate nacional. Não apenas por sua condição de saúde, mas pelo contexto político que o cerca. Flávio descreveu um pai consciente, lúcido, estrategista, emocionalmente abalado, mas firme em suas convicções. Segundo o senador, Bolsonaro acompanha os acontecimentos com atenção, reflete sobre o futuro e mantém a percepção clara do que considera uma perseguição política contínua. A entrevista revelou bastidores inéditos, incluindo a existência de uma carta escrita pelo ex-presidente, assinada e pronta para ser lida publicamente. O anúncio da carta provocou imediata curiosidade e especulação, ainda que Flávio tenha sido enfático ao afirmar que não se trata de despedida, mas de um desabafo e um comunicado direto ao povo brasileiro. O simples fato de uma carta existir, escrita antes de uma cirurgia, reacendeu o debate sobre o tratamento dado ao ex-presidente e sobre o clima de excepcionalidade que envolve suas decisões judiciais. Flávio deixou claro que a família enfrentou dificuldades até mesmo para obter autorização de visita, algo que, segundo ele, só foi resolvido após insistência da defesa. O nome de Alexandre de Moraes surge no centro dessa narrativa como o ministro responsável por decisões que, na visão do senador, extrapolam o campo jurídico e atingem o plano humano. A fala de Flávio não foi apenas emocional, foi política. Ele destacou que Bolsonaro se considera inocente, injustiçado e vítima de adversários que agora ocupam posições de poder. Mesmo assim, o ex-presidente mantém a capacidade de análise estratégica, comenta cenários, avalia decisões e segue se defendendo com argumentos próprios. A entrevista ocorreu em tom sereno, mas carregada de mensagens indiretas, sinais e alertas. Em um país polarizado, cada palavra ganha peso, cada silêncio também. E a expectativa criada em torno da leitura da carta transformou um procedimento médico em um evento político de alcance nacional. A narrativa ganha ainda mais densidade quando Flávio Bolsonaro confirma que seu pai está plenamente ciente da indicação de seu nome como pré-candidato à presidência da República. Segundo o senador, essa decisão foi pensada, consciente e validada diretamente por Jair Bolsonaro. O relato inclui uma ligação recente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, de acordo com Flávio, reforçou a ideia de unidade dentro do campo político que se opõe ao atual governo. A conversa teria sido longa, respeitosa e marcada pela reafirmação de que não haverá ruptura. Flávio afirmou que, apesar das tentativas externas de divisão, o grupo permanece unido, com um inimigo político claramente definido. A fala chama a atenção porque revela articulações em andamento, ainda que de forma indireta, e mostra que, mesmo internado, Bolsonaro continua sendo uma referência central.
O senador relatou que o pai ficou emocionado ao receber o abraço simbólico enviado por Tarcísio, o que reforça a imagem de um líder que, mesmo afastado fisicamente, segue influente. A entrevista também abordou a saúde emocional do ex-presidente. Flávio negou qualquer diagnóstico de depressão, mas reconheceu tristeza, abatimento e desgaste emocional decorrentes do que classificou como humilhação e perseguição prolongadas. Ele afirmou que Bolsonaro não perdeu a clareza mental e continua analisando cenários futuros, mantendo a visão estratégica que sempre teve. Em um trecho marcante, Flávio revelou que o pai frequentemente refaz sua própria defesa, argumentando que não deveria ter sido condenado. Esse comportamento, segundo ele, não é sinal de confusão, mas de lucidez e inconformismo. A entrevista também trouxe críticas diretas ao presidente Lula, acusado de agir movido por rancor e vingança, utilizando a caneta presidencial para vetar decisões do Congresso e aprofundar conflitos políticos. Flávio pintou um quadro de confronto entre instituições, onde decisões monocráticas, vetos presidenciais e disputas narrativas moldam o futuro do país. Mesmo sem anunciar medidas concretas, a fala deixa claro que o embate político está longe de terminar. Outro ponto que chama a atenção na entrevista é a descrição detalhada do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Flávio explicou que o pai enfrenta um problema persistente de soluço, além de uma obstrução parcial em uma veia importante na região do pescoço, o que exige intervenção cirúrgica. Há também a necessidade de anestesiar um nervo para tentar amenizar os sintomas. Embora o senador minimize a complexidade do procedimento, o relato deixa claro que se trata de mais uma cirurgia delicada, que exige horas de anestesia geral. Esse contexto aumenta o impacto emocional da carta mencionada anteriormente. Flávio fez questão de afastar qualquer interpretação dramática, afirmando que não se trata de um último recado, mas de um texto reflexivo, dirigido aos brasileiros. Ainda assim, o simples anúncio da carta cria um suspense político evidente. O senador confirmou que a leitura será feita antes da cirurgia, o que adiciona um elemento simbólico poderoso. A entrevista também abordou a possibilidade de prisão domiciliar humanitária após o período de internação. Flávio afirmou que essa decisão depende exclusivamente de Alexandre de Moraes, destacando que apenas uma canetada poderia representar um gesto humanitário. Essa fala reforça a narrativa de concentração de poder e personalização das decisões judiciais. O senador mencionou ainda que a defesa deve recorrer da negativa anterior, buscando uma análise colegiada, e não apenas uma decisão individual. Em meio a tudo isso, Flávio relatou que Bolsonaro cancelou entrevistas por não se sentir fisicamente bem, mas que, em algum momento, pretende voltar a falar com a imprensa. Segundo ele, mais do que estratégia política, existe um desejo popular de ouvir a voz do ex-presidente e ver seu estado real. A entrevista, portanto, constrói a imagem de um líder cercado por limitações físicas, mas ainda ativo politicamente, acompanhado de perto por aliados e familiares. O desfecho da entrevista deixa no ar uma sensação de expectativa calculada. A carta, ainda não lida, funciona como um ponto de convergência emocional e político. Flávio afirmou ter se emocionado ao lê-la, o que aumenta a curiosidade pública. Ele garantiu que o conteúdo é um desabafo e um comunicado direto aos brasileiros, sem detalhes antecipados. O senador também comentou, ainda que de forma cautelosa, sobre a importância de instituições independentes, citando o Banco Central como um legado do governo Bolsonaro, especialmente em um momento em que decisões econômicas e financeiras ganham contornos políticos. Embora tenha evitado aprofundar certos temas diante das câmeras, Flávio deixou claro que o ambiente institucional está sob tensão constante. A entrevista não trouxe anúncios formais, mas revelou movimentações, alinhamentos e estratégias em construção. Em um cenário onde saúde, justiça e política se misturam, cada gesto ganha significado ampliado. O Natal, tradicionalmente associado à união e reflexão, surge como pano de fundo para um dos momentos mais delicados da trajetória de Jair Bolsonaro. A imagem que se constrói é a de um ex-presidente fragilizado fisicamente, mas ainda central no tabuleiro político, cercado por aliados que reforçam discursos de unidade e resistência. Ao mesmo tempo, o texto evidencia um país dividido,
onde decisões judiciais, vetos presidenciais e narrativas concorrentes disputam a atenção da população. A leitura da carta promete ser um novo capítulo dessa trama, capaz de reacender debates, provocar reações e redefinir estratégias. Até lá, o silêncio que antecede a cirurgia se transforma em expectativa nacional, e a política brasileira segue pulsando, mesmo nos corredores de um hospital, onde o futuro imediato de um dos personagens mais influentes do país permanece em aberto. Depois de acompanhar todos esses fatos, agora a reflexão fica com você. O que essa entrevista revela sobre o estado atual da política brasileira? O que significa um líder escrever uma carta em meio a um cenário de tensão institucional, pressão emocional e decisões judiciais que dividem o país? Nada do que foi dito acontece no vazio. Cada palavra carrega contexto. Cada silêncio comunica algo. Cada gesto tem repercussão. Se você chegou até aqui, é porque entende que política não se resume a manchetes rápidas, mas exige atenção, análise e responsabilidade. Por isso, deixe seu comentário. O que você achou desse episódio? Como você enxerga esse momento? Compartilhe-se este vídeo com quem precisa entender melhor o que está acontecendo nos bastidores do poder. Ative as notificações para não perder os próximos desdobramentos, porque essa história está longe de acabar. Novos capítulos virão, novas decisões serão tomadas e novas revelações podem mudar completamente o cenário. Aqui, você acompanha tudo com profundidade, clareza e respeito à sua inteligência. Obrigado por assistir até o fim e continue conosco para entender o que vem depois.